Graça e paz, estamos ao vivo aqui no Instagram, aqui descabelado e cabeludo. Começando nossa live de segunda-feira, irmã Regina Felipe 9. Sejam bem-vindos para nossa live. Hoje eu vou conversar com o meu amigo apóstolo Jefferson Silvestre sobre um tema bem polêmico, graça e paz, graça e paz. Um tema bem polêmico, principalmente no meio teológico, que é se ainda existem apóstolos nos dias de hoje, ou seja, se o ministério apostólico ele continua vigorando para os dias de hoje, ou se o último apóstolo foi Paulo. E a gente vai ver isso, todas essas interpretações na Bíblia. Senhor, minha mãe, beijo, beijão. Esperar o Jefferson entrar aqui para a gente começar essa conversa, começar esse bate-papo e entrar a fundo na Bíblia, né? O mais importante nessa conversa não é o que eu penso, não é o que eu acho, não é o que as pessoas acham, mas é o que a Bíblia diz. Isso é o nosso ponto de partida. E aí, a partir dos textos bíblicos, nós vamos dissertar, né, debater no bom sentido. Irmã Ana Lúcia manda paz, amém. A paz para ela também, a paz para a irmã Ana. Seja bem-vinda, irmã Ana Lúcia. Vamos aguardar só o apóstolo Jefferson entrar para a gente entrar já no assunto. Estava há uns 5 minutos atrás falando com ele pelo WhatsApp, perguntei, tá tudo certo? E ele falou, não, estou aqui preparado, estou aqui esperando. E eu falei, então vou entrar ao vivo lá. Então estou aguardando ele entrar ao vivo aqui para a gente começar esse bate-papo. Tá? Vou pedir uma coisa para você que está aqui comigo. Aqui embaixo tem um aviãozinho, né? O desenho de um aviãozinho. Esse é o botão de compartilhar do Instagram. Se você puder, compartilha, aperta nesse botãozinho, vai abrir uma lista com os seus contatos no Instagram. Manda pelo menos para os 3 primeiros da lista. Compartilha essa live para que mais pessoas possam assistir e acompanhar esse debate hoje aqui. Afinal de contas, o último dos apóstolos foi Paulo? Ou será que ainda existem apóstolos hoje biblicamente? Tá? Vamos aguardar a chegada aí do apóstolo Jefferson Silvestre. Eu queria só para a gente ganhar tempo, eu queria deixar aqui o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, que é um dos textos chaves que aqueles que acreditam que o apostolado ele se encerrou, tá? O apostolado ele se encerrou nos dias da igreja primitiva. Atos capítulo 1, versículo de número 20. Atos 1 e 20, 1 verso 20, que é um dos textos bases, tá, para basear a interpretação de que o apostolado ele se encerra nos dias da igreja primitiva, de que hoje não teriam mais apóstolos. Por quê? Esse texto aqui fala da escolha de Matias, quando a igreja se reúne após a ascensão de Jesus, e eles decidem colocar alguém para ocupar o lugar de Judas. Minha prima Rosana, graça e paz, seja bem-vinda. Então, esse aqui é o texto, um dos textos bases. Jefferson Silvestre entrou, seja bem-vindo, querido. Deixa eu colocar você aqui na live.
Mandei o convite aí. Graça e paz, meu brother. Tudo bem? Para quem estava me apressando, você me deixou 5 minutos aqui. Eu não estava te achando. Você falou que ia jantar, eu fui tomar um café. Tá boa a iluminação aí, Paulo? Tá legal. Deixa eu te perguntar. Eu tô. Claro. Você me achou aqui no Instituto Roche, né? Isso, tá pelo Instituto Roche. Porque eu não fui fazer a live com o Alexandre? Eu fiz a live no meu perfil pessoal. Eu lembro. Eu lembro. Terminou a live que eu fui perceber. Ih, caiu a câmera. Pera aí que eu tô colocando no lugar. Acidentes, irmão, de percurso. Mas vamos lá. E aí, meu amigo? Bom, obrigado mais uma vez por atender o meu convite. Antes da gente começar a entrar de fato no assunto, queria falar duas coisas. Primeiro, é que algumas lives minhas, eu tenho percebido que às vezes a live cai a transmissão. E eu não sei se isso é um problema da minha internet ou se é um problema do celular, mas sábado mesmo eu estava fazendo uma transmissão aqui com o menino, com o Samuel. No meio da live caiu a minha transmissão e aí acho que ficou travado aqui a minha tela e acabou. Então, se caso acontecer de cair a transmissão, eu começo de novo e a gente entra novamente, tá? Caso aconteça. Ok. E segunda coisa que eu queria falar é o seguinte: esse tema que a gente vai abordar hoje, a gente sabe que existem interpretações diferentes de textos e o objetivo aqui não é a gente entrar num debate para ver quem está certo. O objetivo é a gente entender cada uma das interpretações, cada uma das linhas interpretativas sobre esse assunto e a gente chegar num consenso. Tá? O Jefferson Martins, aí de São Vicente, abraço, meu querido, seja bem-vindo. Maria José também está aí, né? Mamãe está aí também, né? Tá, minha mãe é fiel. Um abraço, meu Maria José. Um abraço, querida. Saudade da senhora também. Mas vamos lá, antes de você entrar, eu ia começar a ler um texto bíblico, que é o texto onde aqueles que defendem a interpretação de que o ministério de apóstolo ele é limitado para a época dos próprios apóstolos, né, para a época ali da igreja primitiva. Então, aqueles que defendem que hoje não existe mais apóstolo, usam esse texto aqui, que eu ia começar a ler agora, para defender isso, que é Atos capítulo 1, a partir do verso 20, que é o texto onde eles vão escolher alguém para substituir o lugar de Judas. Judas se enforcou, ficaram apenas 11, e eles então se reúnem e falam assim: olha, é necessário que a gente escolha alguém para ocupar o lugar que ficou vago de Judas. E eles vão definir alguns critérios para poder fazer essa escolha. Então aqui Atos 1:20 fala assim: porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação e não haja quem nela habite, e tome outro seu bispado. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco, todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu entre nós, começando desde o batismo de João, até o dia em que dentre nós
foi recebido em cima, um deles se faça conosco, testemunha da sua ressurreição. E apresentaram dois. José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E aí eles oraram, né, tiraram sortes, e aí foi escolhido Matias para ocupar o lugar de Judas. Então, esse texto aqui é um texto que aqueles que interpretam, como eu disse, que o apostolado não vigora nos dias de hoje, eles usam para dizer que alguém, para ser considerado apóstolo, teria que ter vivido nos tempos de Jesus, teria que ter andado com Jesus desde o seu batismo por João Batista até o momento que ele ascendeu ao céu. E esse é um dos fatos que essas pessoas alegam, porque Paulo era muito perseguido no seu apostolado. Porque as pessoas diziam, não, mas Paulo não andou com Jesus. Paulo perseguiu a igreja. Como que ele se intitula apóstolo agora? Para ser apóstolo, precisaria ter andado com Jesus, ter servido Jesus, ter acompanhado o ministério de Jesus, e Paulo não era discípulo de Jesus. Então, esse era um dos motivos que perseguiam o apostolado de Paulo. E Paulo, em todo momento, se defendia, dizendo, não, mas quem me chamou para apóstolo foi o próprio Deus, foi o próprio Jesus. Jesus foi quem me chamou para apóstolo quando ele apareceu para mim no caminho de Damasco. Mas e aí? O que você me fala? Pastor Paulo e todos que estão aí nos acompanhando, quando nós falamos do apostolado, eu acho que é extremamente necessário a gente entender o sentido da palavra, o sentido da palavra apóstolo. Uma vez que ela vem do grego, né? E ela quer dizer enviado, enviado. Também ela era usada na linguagem naval, né? Como apostoleu, aquele que trazia o navio de carga, né? Que trazia novidade, que trazia carga, trazia peso. Então, quando nós falamos de apostolado, eu preciso entender que o apostolado, ele é um enviado, um envio, né? O envio, alguém que é enviado com uma missão e respaldado com a autoridade de quem lhe enviou. Respaldado com a autoridade de quem lhe enviou. Então, é claro que dentro dessa linha mais tradicional e mais conservadora, existiam, pelo menos dentro da teologia que nós estudamos, existiam duas exigências fundamentais para que se exercesse o apostolado, para que tal indivíduo fosse reconhecido como apóstolo. O primeiro, como o senhor mesmo já falou, era o fato do indivíduo ter vivido nos tempos de Jesus e ser uma testemunha ocular do ministério e da ressurreição de Jesus. Isso. Né? Isso é fato, né? Dentro da questão histórica e do contexto teológico, que eu também fui gerado, essa é a base mais forte que nós temos. Se você é apóstolo, para ser apóstolo, você tem que ter vivido nos tempos de Jesus, ser testemunha ocular dos milagres da vida, ministério e ressurreição de Jesus. Não é isso? Na outra questão, é também ser comissionado por Cristo, né? Ter sido comissionado pelo próprio Cristo, a pregar o Evangelho e a estabelecer a igreja. Então, eu tenho uma linha, que talvez não seja a mais acertada, mas é a linha em que eu consigo me mover.
E aqui eu entendo também nessa questão apostólica, e é onde que eu enquadro o meu apostolado pessoal. O que que acontece? Existe o sentido da palavra enviado. É até de consenso de alguns estudiosos, como o próprio Russell Shedd e o Champlin, que existe um apostolado mais restrito, ou instrito, que é a esses 12 homens, que realmente são aqueles que vão lançar fundamentos, que está lá em Efésios, né, capítulo 4, que são os que fundamentaram a igreja de Jesus, porque a igreja ela está fundamentada sobre o ensino dos apóstolos, a doutrina dos apóstolos, tá? E sobre os profetas, que representam o Antigo Testamento, Moisés e a lei, né? Então, quando nós falamos de apostolado, eu acho que o grande equívoco, talvez até os meus amigos apóstolos modernos aí vão discordar de mim, mas eu acho que é o grande equívoco que existe, é querer se enquadrar dentro dessa linha apostólica que fundamentou a igreja. Esse não é o meu apostolado, entende? Porque depois eu vou falar de algo aqui que eu creio desta forma. Porque quando eu fui levado ao apostolado, quero deixar claro aqui que isso nunca foi uma ambição pessoal, nem ministerial minha, até pela minha formação, né? Imagina eu, um batista, assembleiano e depois um apostólico, né? Meu Deus. Umas transições bem complicadas, né? Mas me entenda, eu entrei em crise, quando me veio, né, essa possibilidade, esse chamado, esse convite para fazer parte de uma coalizão apostólica, para realmente fazer parte de um concílio apostólico que hoje nós fazemos parte. No primeiro momento isso para mim foi terrível. E aí eu fui orar, eu fui ler a Bíblia, eu fui buscar informações. E poxa, cara, o que me trouxe paz foi esse entendimento que eu vou expor aqui para você hoje, né? Tá. Obrigado pela oportunidade, eu até topei no primeiro momento de falar, depois me deu aquele frio na barriga, porque é algo muito, muito, como é que eu posso dizer assim, muito polêmico, né, para alguns. Mas eu entendo da seguinte forma, existe uma linha, vou usar esse termo, não sei se seria o termo correto, existe uma linha de apóstolos especiais, tá bom? Que é aquela parte mais estrita, aqueles que receberam de Deus um chamamento específico no surgimento da igreja para fundamentarem a igreja nos ensinos que eles receberam do próprio Cristo. Amém? Dentro desses apóstolos, nós incluímos Paulo, ainda que ele se considere meio que abortivo, que nasceu fora de tempo. Paulo é o 13º apóstolo. Né? Paulo é o 13º apóstolo constituído pelo próprio Cristo. E em todo o Novo Testamento você vai ver Paulo defendendo o seu apostolado, né? Por revelação, por doutrina e por autoridade. Né? Por autoridade. Só que você há de convir comigo, pastor Paulo, que a outros também foi dado esse título apóstolos. Ele é usado em alguns momentos para Epafrodito, para Apolo, para Tiago, irmão de Jesus, para Adrônico e para Júnias. Eles também são considerados apóstolos e é dado a eles esse título de apóstolos. Só que, digamos que num termo secundário, de uma forma secundária, que já não seria, não sei se, mais uma vez, seria a forma correta de dizer, na elite apostólica, ou os apóstolos especiais, né? Aqueles que estão com um chamamento específico. Qual é o chamamento específico? Estabelecer e fundamentar a igreja com a doutrina
recebida do próprio Cristo. E eu creio que não é necessário hoje que se tenha um apostólico ou um apóstolo que esteja debaixo de uma revelação especial, porque toda a revelação para a igreja de Jesus, ela já foi liberada e ela já foi fundamentada pelos apóstolos, e aí neste caso eu confirmo e digo que sim, Paulo é o último apóstolo desta linhagem. É aquele que tinha como função ou como ofício apostólico fundamentar a igreja. Entende? Fundamentar a igreja. Aí, então, onde que entra hoje os novos apóstolos? Onde que entra hoje a igreja apostólica? Uma das coisas que a gente precisa entender é que em nenhum momento é abolido o apostolado. Tá bom? O apostolado ele é abolido da igreja em meados de 300, quando se estabelece o papado. O papado. E aquela que hoje se declara apostólica não tem apóstolo. Né? Uhum. A igreja que se declara apostólica hoje é papal. Então, quando nós falamos desse apostolado, aí eu entro aqui na minha defesa. Na minha defesa. Onde eu creio que existe espaço para o apostolado. E que tipo de apostolado é esse? Como eu disse, apóstolo é um enviado, um mensageiro respaldado com autoridade por aquele que o enviou. Correto? Certo. Eu entendo que Jesus é apóstolo. Jesus é um apóstolo. Jesus é um apóstolo de quem? De Deus. Quem respaldou? Quem enviou Jesus? Deus. Então nós vamos ver lá que Jesus ele veio representando quem? O próprio Deus. Ele veio respaldado por quem? Pelo próprio Pai. Ele diz, olha, eu não falo o que eu quero, eu falo aquilo que eu ouvi, daquele que me enviou. Então Jesus aqui ele deixa claro que o apostolado dele, é respaldado pelo Pai que o enviou. Então nós temos aqui a evidência de que Jesus é um apóstolo. E aí Jesus, por contrapartida, também separa 12 homens e os chama de apóstolos. Envia eles, respalda eles com autoridade, é isso que vos dou poder sobre serpentes, escorpiões, né, se pisares, se beberes alguma coisa mortífera, não causará dano algum em vós. Agora aí, de pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo e tal. Jesus envia esses homens, respalda eles desde o primeiro momento como discípulos e apóstolos de Jesus, enviados de Jesus. Por contrapartida, aonde que eu creio agora, e aonde que eu quero entrar na minha defesa, é o seguinte. Existe uma outra classe de enviados, que é aqueles que são apóstolos do Espírito. O Espírito Santo também tem os seus apóstolos. Uhum. E são aqueles que são enviados pelo Espírito, separados pelo Espírito de Deus para algo específico. Né? Em Atos 13, você vai ver que a igreja está em jejum, está em oração, e aí o Espírito diz à igreja, separa-me a Paulo e a Barnabé. Né? Se nós formos para a origem da palavra, porque eu acho que o grande problema, Paulo, é a questão da palavra apóstolo. Né? A questão da palavra apóstolo que causa muito dilema. Então, mas eles são separados. Deixa eu só concluir aqui meu pensamento e aí deixa eu concluir aqui que eu já passo para ti a bola. Tá. Então o que acontece? Nesse terceiro momento, são os enviados pelo Espírito. Enviados pelo Espírito, nós somos apóstolos do Espírito, respaldados por quem? Pelos dons e pelo poder do Espírito em nós. Para quê? Para hoje levar e completar a missão da igreja, que é o evangelismo mundial e global. Né? Então, o que eu acho que hoje é um equívoco de alguns apóstolos
chamarem para si ou tomarem para si algo que eles não têm. Nós não temos uma revelação especial. Nós não temos uma mensagem nova, até porque o Evangelho de Jesus já está fundamentado. Nós somos enviados pelo Espírito para cumprir a missão. E eu creio sim numa restauração apostólica, não dentro de um contexto que muitos acreditam, mas eu creio numa restauração de uma igreja apostólica, de uma igreja enviada, de uma igreja que vai para fora, de uma igreja que manifesta o poder daquele que enviou, de uma igreja que se move nos dons do Espírito, porque é uma igreja enviada pelo Espírito e movida pelo Espírito, nessa nova onda de avivamento que nós estamos esperando, a grande terceira onda, que eu creio que agora nós estamos chegando no momento, na formação, né, desse grande tsunami de avivamento e que vai tomar toda a terra em nome de Jesus. Mas fale aí. Então, você citou a questão do preconceito com a palavra apóstolo, né? Você falou, o grande problema, acho que não é nem o sentido, não é nem o ministério em si, mas é a palavra apóstolo. Você sabe que nós somos de uma escola assembleiana, né? Nós fomos discipulados dentro da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus não reconhece esse ministério apostólico. Existem exceções, tá? Sim. Já se abriu muito. Exceções. Já se abriu bastante. Mas, por exemplo, quando a gente lê o texto aqui de Efésios 4, então é um texto bem clássico, quando fala dos dons ministeriais, Efésios 4:11, que fala, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, ou mestres, ou professores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, aqui fica muito claro que esses dons ministeriais que Paulo coloca aqui, primeiro que ele não coloca numa função de hierarquia. Ele não coloca numa função de primeiro é apóstolo, depois vem profeta, depois vem evangelista, depois pastor, depois professor. Deixa eu só fazer um adendo, aí tu já continua aí o teu raciocínio. Eu acho que esse é o grande equívoco, da igreja pós-moderna, né? É achar que o fato do apóstolo ou do pastor ser maior ou ser menor, né? E não entender que é um corpo. Sim. Não entender que é um corpo. O que né? Paulo Mas pode continuar. Está colocando não esses dons ministeriais numa hierarquia ou numa escada, mas ele coloca esses dons ministeriais... Entra no meu. Ele coloca falando com o irmão aqui que está tentando achar, a gente não está achando. Instituto Ruache, procura aí. Instagram. Está tentando achar nós e não achou ali. Ou então, na verdade, ele não coloca numa hierarquia ou uma escada ministerial. Coloca um ao lado do outro. Cada um dentro da sua função, cada um dentro do seu chamado, cooperando mutuamente para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério. E quando, por exemplo, a gente conversa com alguém, com um pastor, um líder, dentro da Assembleia de Deus, e a gente fala sobre esse texto aqui, que fala que o apóstolo Paulo está falando, que Jesus ele constituiu uns para apóstolos, outros para pastores, inclusive coloca o apóstolo no mesmo nível de um pastor, um evangelista, um profeta. E aí, o que geralmente eles falam dentro da Assembleia de Deus é que mas esse apóstolo, né, que é o enviado, que é o comissionado, ele é o missionário. Ele é o missionário, é aquele que vai para outro país, é aquele que vai fazer uma missão transcultural, que vai começar uma igreja em outro lugar. Esse é o missionário. Então, meio que eles defendem, dentro da teologia assembleana, eles meio que defendem esse apostolado como um missionário.
Só que quando você fala assim, tá, mas se o apóstolo aqui é um missionário, por que não usar o título apóstolo do que missionário? missionário. Já que missionário não tem na Bíblia. Não existe a palavra missionário na Bíblia. Né? Aí fica difícil. Porque eu estudei, né, dentro da Assembleia de Deus e tal. Fiz a teologia dentro da Assembleia de Deus, pelo IBAT. Sim, a minha também é de lá. E a resposta que ele falou é para não confundir com aqueles apóstolos, né, que eram os 12, que aí a gente entra no texto que a gente leu no início da live, de que eles precisavam ter conhecido Jesus, ter sido testemunho ocular. Então, eu acho que esse como você falou, é o grande problema, não entender que a questão não é o título, a questão é a função. E aí Paulo, a gente comentou, igual você comentou, se a gente parar para pensar que o último apóstolo foi Paulo, que haviam apenas os 12, que eram os 11 que andaram com Jesus, depois Matias, que foi colocado no lugar de Judas, e por último Paulo, se a gente pensar assim, a gente vai entrar em contradição, por exemplo, com Atos 14:14. Atos 14:14, que fala que Barnabé também era um apóstolo. Sim, ele cita. 14, então, ele cita os 12 mais Paulo. Né? Não tinha só eles, tinha outros apóstolos. Não, então, Júnias. Sim, Romanos 16:7. Júnias. Adrônimo, né? Como é que é? Adrônico e Júnias. Epafrodito. Vou abrir aqui. Apolo. Apolo, Epafrodito. A Andrônico e a Júnia, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos. Meu Deus, e agora? De mim em Cristo. Ou seja, não tinham apenas os 12 mais Paulo, tinham outros apóstolos. Né? Sim. Então, eu acho que é realmente o que você falou, é o preconceito com o nome apóstolo. E tem uma outra questão, né, Paulo? Nós precisamos ser sensatos, porque o grande problema, na verdade, é que existem muitos que se tornam, se fazem pastores, se fazem profetas, se fazem evangelistas, se fazem apóstolos e fazem uso desse título, que nós sabemos que não é título, mas é ministério, né, para se autopromoverem. Então, eu acho que o grande problema é que alguém hoje, ele pega os falsos apóstolos, tá bom? Os falsos pastores, assim como qualquer outro falsário que se autodenomine como tal, e pega ele como um padrão para dizer, tá vendo? Não existe. Tá vendo? São todos falsos. Tá vendo? São todos homens enganosos, não é isso? E, na verdade, coloca todo mundo no mesmo padrão. Mede por baixo, né? Tira por baixo, pega todo mundo por baixo. Quando, na verdade, existem homens comprometidos, existem homens que realmente estão aliançados com Deus e que têm esse ministério, que exercem esse ministério, que estão trabalhando a fim de fundamentarem pessoas. Porque, como eu disse lá no começo, o apóstolo hoje ele não lança novos fundamentos, tá bom? Ele não traz novas revelações, mas ele é aquele que tem por obrigação de fundamentar a igreja. Entendeu? É aquele que ele, quando chega num local onde as pessoas não conhecem a Jesus, eles vão trazer os fundamentos apostólicos. Eles vão trazer o ensino apostólico, eles vão trazer essa revelação apostólica
que está na igreja e que eles receberam pelo Espírito e pela palavra a obrigação de transmiti-la a outros, né? Porque nós somos fazedores de discípulos e discípulos de Yeshua, discípulos de Jesus. Então, quando nós falamos o apostolado hoje não está em vigor, eu sempre vejo alguém tirando por aqueles que estão fazendo as coisas erradas, né? Aqueles que estão fora do padrão. E isso não é uma coisa de agora, aos novos apóstolos. Não, esse problema já tinha lá na igreja primitiva, já havia esse problema. Os falsos apóstolos já estavam lá. Sim. Né? Não é nada novo. Eu vejo aí, você clica hoje lá no YouTube, você vai ver os falsos apóstolos, os novos apóstolos, o modismo apostólico. E, poxa, às vezes descredibiliza todo mundo, tirando por baixo alguns, né? E isso não é nada novo. Isso já é o que está aí, que está acontecendo desde a igreja primitiva. Já existiam os falsos apóstolos, já existiam os falsos pastores, já existiam os falsos evangelistas, né? Sim. Mas o fato de existirem os falsos não quer dizer que não existam os verdadeiros, né, meu irmão? Né? Existem sim homens comprometidos, e eu creio sim nesse apostolado, dentro desses termos que eu falei para você. Não um apostolado que tenha uma nova revelação, tá? Não um apostolado que traga um novo fundamento, mas um apostolado que fundamenta pessoas dentro do fundamento da palavra de Deus, que sejam comprometidos com a palavra de Deus, e não com uma nova revelação. Tá bom? E aí, por contrapartida, uma igreja apostólica é uma igreja missionária, né? É uma igreja que cumpre a verdadeira essência da igreja, que é o ir para fora, né? O para fora. O apostólico é o para fora. Eu vivi uma experiência nesse tempo em que eu estou me movendo dentro do ministério apostólico. Eu experimentei algo muito tremendo, né? Porque quando eu fui para o apostolado, fui comissionado, passei por um processo, né? Eu vejo alguns dizer, não, é simplesmente você vai lá e compra. Eu não duvido que tenha esses loucos que façam isso, né? Graças a Deus não foi o meu caso. Rogério, eu estava aqui procurando o texto. Você falou a respeito dos falsos apóstolos, né? Que existem hoje e que já existiam na época da igreja. Sim. Apocalipse 2 e 2, quando Jesus vai escrever para a igreja em Éfeso. Fala assim, eu sei as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. E puseste à prova os que se dizem ser apóstolos. E tu os achastes mentirosos. Ou seja, já tinham aqueles que se diziam ser apóstolos, e aí o próprio Jesus está falando que você colocou à prova aqueles que se diziam ser apóstolos e você achou eles mentirosos porque eles não são. Mas é justamente isso que eu queria perguntar para você, dentro hoje de uma liga apostólica, uma coalizão apostólica mundial, por exemplo, quais são os critérios? Porque, assim, eu, para ser levantado ao pastorado, eu, para chegar ao ministério de pastor, para ser reconhecido como pastor, primeiro que eu acredito que ninguém vira pastor porque é consagrado. Na verdade, o título ele é apenas o reconhecimento de uma coisa que você já é. Né? Então, o título ele é só um reconhecimento daquilo que você já é. Alguém reconhece você por algo que você já é. Então, você já tem aquele ministério e você é reconhecido por algo que você já é. Então, eu fui, né, recebi esse reconhecimento pastoral de que eu sou um pastor,
e tive que passar por alguns critérios para poder ter esse reconhecimento. E aí eu queria saber, dentro dessa questão do ministério apostólico, dentro dessa coalizão apostólica que hoje tem no mundo, quais são esses critérios, como que é feito essa triagem, esse reconhecimento para o apostolado? Então, Paulo, primeiro, como eu te falei no começo, sendo aqui a minha defesa apostólica, eu creio no apostolado de Jesus, respaldado pelo próprio Pai que o enviou. O apostolado dos discípulos, respaldado pelo próprio Cristo. E agora, nesse terceiro momento, o apostolado respaldado pelo Espírito, né? O Espírito. Então, uma das primeiras, vamos dizer assim, como é que o termo que você usou? A palavra fugiu aqui da minha mente, ó. Uma das primeiras? Condições, vamos dizer assim, para o apostolado, critério. Um dos primeiros critérios é você ser separado pelo Espírito, tá? Então, hoje, existem dezenas, vamos dizer assim, de coalizões apostólicas, de coalizões e de concílios e de convenções, né? Mas o primeiro critério é você ser separado pelo próprio Espírito, né? E aí, claro que isso é feito dentro de um concílio apostólico de homens comprometidos com Deus. E vamos levar em consideração aqui os verdadeiros, tá bom? Os verdadeiros. Homens comprometidos com Deus que tenham esse tempo de oração, esse tempo de consagração para que Deus possa, então, apontar realmente alguém pelo quesito do Espírito. O Espírito aponta, o Espírito comissiona, o Espírito direciona alguém, por contrapartida, respaldado por uma autoridade, né? Então, o apostolado, ele precisa ser reconhecido por alguém que esteja debaixo dessa direção do próprio Espírito. Uhum. E aí você precisa ter uma vida, e aí eu acho que é uma questão de uma vida cristã respaldada na palavra. Você não pode ser, como o próprio Paulo vai dar as instruções a Timóteo, que não deve ser neófito, né? Não pode ser neófito, marido de uma só mulher. E aí nós vamos entrar dentro dos critérios do próprio presbitério, entendeu? Do próprio presbitério. Homens cheios do Espírito Santo, porque uma das questões aqui é que aquele que é enviado precisa ser respaldado por aquele que o enviou. Entende? Certo. Aquele que é enviado precisa ser respaldado por aquele que enviou. Então precisa ser um homem cheio do Espírito Santo, que haja evidência, né, não só do poder do Espírito, mas do fruto do Espírito, né? De uma vida que condiga com aquilo que ele prega e ensina. Então vai entrar dentro de um concílio sério de homens de Deus, vai se levar em consideração primeiro a indicação do próprio Espírito de Deus, né? Uma indicação clara. E aí, depois que essa indicação clara é levada em consideração, aí vão levar as características, né? O padrão da palavra. E aí o cidadão ele é examinado pela palavra. No meu caso, nós sentamos, o meu apóstolo conhece a minha vida, pôde testificar, assinar um termo como, olha, é um homem de Deus, né? Minha esposa, meus filhos, minha casa. Então é levado muito a sério uma vida que realmente condiga com aquilo que você crê.
Então, o que é levado a sério, primeiro, é uma indicação clara do próprio Espírito e uma confirmação humana, né? Porque aí é a questão do testemunho, né? Testemunho quanto à sociedade, quanto à família, contra as próprias pessoas da tua igreja, o teu ministério, as pessoas que convivem contigo. Então, quando nós falamos de critérios... fale. Eu vou te cortar para pedir para a gente falar um pouquinho mais especificamente da questão da função. Porque, Sim. por exemplo, falando lá dos 5 ministérios, né? O professor, né? o mestre lá que Paulo fala, é aquele que tem o dom do ensino. Né? O pastor é aquele que apacenta, é aquele que cuida do rebanho, né? que pastoreia. O evangelista é aquele que tem uma facilidade para ganhar pessoas para Cristo, para ganhar almas. O profeta é aquele que entrega a mensagem de Deus. E o apóstolo? Na prática, né? Qual que seria na prática o lado do apóstolo? Tá. O apóstolo, ele é, de fato, um missionário. Eu diria que ele engloba a manifestação de todos os outros ministérios. Entende? Por exemplo, quando nós olhamos para Pedro, Pedro é o apóstolo dos judeus. É isso? Pedro foi enviado para os judeus. Paulo é o apóstolo dos gentios. Ele tem uma função clara, ele tem uma direção clara do seu ministério. Então, o seu ministério é para os gentios. E Paulo, ele vai operar sinais como respaldo do seu ministério apostólico. Ele vai ensinar, ele tem o ministério de mestre, né? Ele vai ser evangelista, porque nesse momento ele é um multiministério. Ele é aquele que vai abrir caminhos, né? O apóstolo, ele é um multiministério porque, dependendo da situação em que ele esteja ou aonde ele tenha sido enviado, ele vai precisar se mover dentro de um ministério claro e específico. Tem hora que ele vai ter que ser o mestre. Tem hora que ele vai ter que se mover como evangelista. Tem hora que ele vai ter que se mover como pastor. E tem hora que ele vai ter que ser o profeta. Entendeu? Então, eu enxergo o apostolado como missionário, o desbravador. E aí, é onde que eu creio nesse apostolado hoje vigente. Da seguinte forma, existem apóstolos para a África. Tá? Apóstolos para a África. Eu tive a oportunidade de estar na África no passado e eu tive que ser mestre em alguns momentos. Né? Eu tinha que fundamentar, ensinar. Porque não adianta você chegar lá pregando, você tem que ensinar. Entendeu? Em alguns momentos eu tive que ser evangelista. Em alguns momentos eu tive que me mover no pastorado. Então o apóstolo, ele consegue se movimentar dentro desses ministérios por causa dessa função apostólica, né? Essa função apostólica específica para cada um. Eu acredito que existem apóstolos hoje, quando a gente mesmo lê as biografias dos heróis da fé, nós vamos ver o apóstolo da China, né? O apóstolo da China, o apóstolo da África. O que é isso? Homens que tiveram chamadas específicas para situações específicas, para povos específicos, e que tiveram que se mover em momentos, em ministérios, né, diferenciados. Eu me considero um apóstolo mais evangelista. Eu sou um apóstolo mais evangelista. Mas em alguns momentos eu tenho que me mover no profético, tenho que me mover no pastorado, né, tenho que me mover no mestre, como mestre, mas eu creio que a função apostólica hoje seria multiministerial. Seria aquele que se move no multiministério, porque ele é aquele que abre caminho, estabelece novas igrejas, e aí sim depois vem um pastor, fazer outro papel de pastor, e aí depois vem o evangelista, é aquele que abre caminho. Eu creio dessa forma, né?
Amanhã eu vou fazer uma live com o apóstolo Claudecir. Ele é Certo. aqui de São José dos Campos, mas ele está há 17 anos no Japão. Uau! Ele está. Apóstolo. É, é. E aí eu conversei ontem com ele, né, pelo WhatsApp, e conversei por chamada de voz, e ele me contou um pouco da história dele, como é que ele foi para lá, e falou para mim do choque cultural. Imagina você chegar num lugar que você não conhece, com um idioma que você não fala, que você não entende, mas a paixão dele, o chamado dele por aquele povo fez com que ele ficasse lá, e hoje ele tem uma igreja lá com vários pontos, né? Que lugar que é, pastor? Rapaz, eu não sei o nome não lembro o nome da cidade, eu sei que é no norte do Japão. Nós estamos enviando para lá agora em junho, nosso primeiro casal de fatafianos para o Japão. Que benção. Para o Japão. Para Que o benção. Japão. E agora aí ele contou para mim que ele foi convidado, né, justamente por esse trabalho que ele fez de evangelização no Japão. A igreja dele lá concentra com japoneses e brasileiros que estão no Japão, e ele foi convidado pela coalizão apostólica para receber a consagração de apóstolo. E aí ele falou, Sim. ele entrou em meio que... Em crise. né? Porque, Paulo, aí deixa eu abrir mais um adendo aqui. Fazer um adendo. Aí é onde que eu acho que se confirma o ministério apostólico. Porque o verdadeiro apóstolo, ele não tem essa vaidade de se fazer apóstolo. Ele não está em busca de um título, ele não está em busca de uma posição. Às vezes eu vejo, poxa, alguém que bate no apostolado, dizendo, os apóstolos querem ficar ricos. Meu irmão, a grande maioria dos apóstolos que eu conheço, meu irmão, eles não se enquadram, talvez, dentro desse papel que pintam aí, né? São homens realmente comprometidos, que não estão buscando essa vaidade pessoal, mas que entenderam que tem uma chamada. Como um homem desse, como é que eu vou dizer que um homem desse não é apóstolo? É um apóstolo do Japão, um homem que foi chamado para o Japão, que respira Japão, que vive Japão, e que em muitos momentos deve ter manifestado o ministério de mestre, o ministério evangelístico, o ministério profético, o ministério pastoral, porque é dessa forma que eu creio. Né? Não é um homem melhor ou maior do que os outros, não. Ele faz parte de uma área específica do corpo. Né? É aquele que trabalha talvez mais do que os outros, às vezes. Né? Mas o apostolado está em vigência, sim. Dessa forma que nós estamos tratando aqui. É a forma que eu creio, né? Complete aí. Até porque, igual você falou, hoje em dia, se a pessoa quiser se auto-intitular apóstolo, ela vai numa gráfica, manda fazer uma credencial de apóstolo e abre uma igreja. Já era. O apóstolo acabou. Pastor, embora a gente seja bem novinho, né? Falo por mim. A gente está caminhando uns dias já, né? Estamos caminhando uns dias. E a gente vê cada absurdo que às vezes chega a ser desesperador, né? Então hoje as pessoas elas acham que o apostolado é o título de autoridade que torna ela maior do que os outros, né? E se a gente for para o princípio da palavra, o maior no reino é o menor, né? Aí entra naquele outro absurdo que a gente vê, que é a escada ministerial, né? Eu sou diácono, amanhã eu vou ser evangelista, depois eu vou ser presbítero, pastor, aí agora o cara chega no pastorado e diz, tô muito pequeno, vou virar apóstolo.
Né? E há uma confusão terrível, porque, na verdade, essa nunca foi a escada do reino, né? Nunca foi. Tem gente que é diácono e ele vai morrer sendo diácono. Sim, um ótimo diácono. Um ótimo diácono. Tem gente por aí que acabaram com o ministério dele, com a vida dele, quando decidiram colocar ele na escada do sucesso. Agora você vai ser evangelista. E aí está frustrado, não está produzindo nada. Não é verdade? Não se move. Ou pior, quando ele vira um pastor diácono, que é aquele pastor que ele tá ali, mas ele está preocupado com se tem água lá para o pessoal tomar, se tem papel higiênico no banheiro, se alguém passou o pano lá na água que caiu. Não, na verdade a gente percebe que isso entrou dentro da igreja e é tido como uma verdade, né? Claro, eu acho que é muito interessante quando você enxerga alguém que tem um ministério e você coloca ele dentro de um processo para que ele amadureça, para que ele cresça, para que ele não chegue. Porque eu acho que a premissa é a seguinte: ninguém pode exercer autoridade sem primeiro aprender a se submeter. É isso? E aí, dentro desse processo, é muito importante que a pessoa tenha a oportunidade de aprender, de se submeter e de ir crescendo. Mas não que isso seja uma regra. Né? Não que isso seja uma regra. Né? Não que isso seja uma regra. E aí a questão do apostolado hoje é visto muito como título. Né? O ofício apostólico, para muitos, é um título. Eu lembro que, há um tempo atrás, até eu mesmo, falava, não, apostolado e tal, você é louco. Imagina a crise que eu entrei 3 anos atrás, quando eu fui chamado pelo Conselho Apostólico do Amazonas. Meu Deus, cara, foi uma crise louca, porque você vai ter que se desconstruir. E mesmo depois de apóstolo, eu ainda passei muito tempo para digerir, para entender. E hoje o que me dá paz dentro da questão apostólica, primeiro, é entender que isso não me faz alguém maior do que ninguém, tá? Né? Não vejo o apostolado como uma forma de me assenhorar de outras pessoas, né? Não faço uso desta forma. Não entendo também o apostolado como uma posição, eu entendo o ofício apostólico específico. E hoje eu tenho exercido com temor e tremor, né? Mesmo entendendo e compreendendo e compreendo muito, com muita calma essa questão dos meus irmãos baterem na gente, né? De não aceitarem. E eu acho mó bacana que todo mundo tem o direito, esse mundo democrático, né? Todo mundo tem direito às suas opiniões. Mas eu respeito até porque eu acho que isso não me diminui em nada, né? Não me diminui em nada. Você não é dessas questões. Mas eu creio sim no apostolado do Espírito hoje, né? Pessoas que foram chamadas, comissionadas por Deus para missões específicas. Entendeu? Que é a função da igreja. E a nossa função é aperfeiçoar o corpo, né, Varão? Aperfeiçoar o corpo. Meu querido, a gente tem 1 minuto para encerrar. Já vai bater 1 hora. Meu Deus, mas fala demais, hein? Queria te agradecer. Deixa eu dar um abraço aí. Dá um abraço aí para todos que nos acompanharam. Tá bom? Deus abençoe meus amigos, Pastor Valdir, Afonso, Thiago Maduro, Rosana Paula, Irmã Maria, todos os amigos que estiveram conosco aí. Pastor Paulo, meu amigo, um beijo, Deus te abençoe. Obrigado, querido. Obrigado aí mais uma vez por atender meu convite, atender meu pedido para a gente conversar sobre esse assunto. Espero que tenha sido satisfatório, né? Ah, com certeza. Pelo menos para mim foi. Foi bastante. Tá, salva esse daí, pô. Salva esse daí. Com certeza. Deus abençoe, viu? Bom, beijo no coração. Deus abençoe, amado. A gente vai se falando.
Tchau, Paz, meu querido.